Olá, o pessoal, a Ju, eu estou precisando do seu apoio aí no WhatsApp. Tem palestrante com dificuldade, e a doutora Piedade, que está falando aqui comigo, e está faltando a doutora Cláudia também. Estamos com a doutora Nina e doutor Petros. Bom dia, pessoal, tudo bom? Nina, Petros, libera o microfone dele, Juju. Doutora Creuza de Almeida Costa, uma interrupção de um segundo. Quero cumprimentar a doutora Juliana Mendes Corrêa mais uma vez, pelo talento notório, pela grande participação dela, pela coordenação brilhante que ela fez junto à sua pessoa, enquanto coordenadoras deste evento. O talento e os créditos, o talento é de vocês e os créditos vão para vocês. A partir de agora, ficamos com a primeira mesa. Antes, quero registrar o nosso abraço de público. Ele não está conosco agora, mas vai estar conosco no encerramento, ao doutor Cristiano Carrilho, presidente da ABCCRIM, presidente nacional da ABCCRIM, Associação Brasileira de Ciências Criminais. Nosso abraço a ele. Cumprimentos mais uma vez a todos. Desejamos um grande congresso, um grande evento, um grande momento jurídico para todos. Essa primeira mesa, lembrando que é o direito do consumidor, que findará às 10 horas pela previsão. Retornaremos mais tarde, às 18 horas, para fazer o encerramento. E agora peço licença para me ausentar, seguindo a agenda do dia. Forte abraço a todos. Meu querido. Mais uma vez, obrigado. Nos vemos mais tarde, tá? Obrigada. Até mais tarde. Um abraço. Doutora Nina, doutor Petros, apareça aqui na telinha. Doutora Nina, abra o microfone, por gentileza. Pode dia. Falar, querida? Bom dia. Doutor Petros, pode abrir também o microfone, querido. Tá, okay, pronto, okay. Agora. Bom dia a todos, um prazer muito grande estar com vocês. É uma alegria participar aqui do nosso primeiro congresso da ABCCRIM, que para mim é motivo de alegria e de muito orgulho. Tá? Olha, só registrando, estamos com mais de 100 pessoas online esperando essa mesa que está assim recheada de coisas da tecnologia, de novidades para essa questão da pandemia, e tem muita gente ansiosa para pegar um pouquinho esse conhecimento, para ter acesso, para saber mais um pouquinho. E aí a gente já vai começando com que eu não sei como é que ficou a mesa, quem começa, se é a Nina ou se é o doutor Petros. Enquanto isso, a doutora Cláudia e a doutora Piedade estão chegando no evento, tá na mesa, e a gente vai começando para adiantar, para não ter atraso na mesa, tá bom? Ok, será um prazer. Doutora Nina, acho que a senhora começa, não é verdade? Isso. Bom dia, meu caro Petros, bom dia, caríssima Cláudia, bom dia a todos que nos escutam. É um grande prazer estarmos aqui falando sobre o direito do consumidor e os contratos digitais. Gostaria de agradecer à organização do evento, na pessoa de doutora Creuza, doutora Juliana, doutor Carrilho, e também ao nosso ilustríssimo Alexandre Sá, né, que fez essa belíssima apresentação da nossa abertura. O nosso tema ele é extremamente preponderante, principalmente em um momento de pandemia, e em um momento em que nós temos uma globalização tão expandida em nossas atividades. E isso nos fez diferente no meio jurídico, uma vez que, com o evento da pandemia, que assolou grande parte das profissões e limitou todo o nosso trabalho, fez com que cada vez mais essa tecnologia fosse inserida dentro do contexto do nosso trabalho, não só de em formas de lives, de conhecimentos e processos, mas excepcionalmente e deu um embate muito grande na nossa correria, do nosso dia a dia.
pessoal, acho que a transmissão da doutora Nina deu uma quedinha. Isso. A doutora está voltando. Então, como eu estava conversando, falando a todos, o advento da pandemia fez com que nós tivéssemos cada vez mais uma ascensão e um interesse muito maior, na verdade, necessário para o andamento de todos os processos jurídicos, de um modo geral. E a gente pôde ver que, com a pandemia, surgiu várias dúvidas dos consumidores relacionados a contrato. Como eu vou fazer esse contrato? Qual vai ser a minha segurança relacionada a isso? E houve um excesso, na verdade, uma exacerbação absurda das compras por via online. Fossem elas feitas através de aplicativos, fossem elas feitas através de páginas de home office. Cai de novo. Doutora Maria José Quirina, a senhora está conosco. Ok. Então, nossa querida Cláudia Albuquerque chegou aqui. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Não sei se quer dar uma palavra um pouco antes da nossa palestra. Fique à vontade. Bom dia a todos. Estão conseguindo ouvir? Sim, claramente. Bom dia. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade de estar compartilhando esse momento com todos vocês. É um prazer. Toda a equipe está de parabéns, a Juliana, a doutora Creuza, todos. E estamos aqui para aprender mais com vocês, Um pouco depois vamos fazer algumas perguntas e estou à disposição, todo prazer para te ouvir, doutora. Pode continuar. Pois não. Então, como nós estávamos falando, o evento da pandemia fez com que houvesse uma crescente procura pelas mídias digitais. E nada mais coerente do que nós vermos essa necessidade extremamente urgente de se fazer a continuidade dos trabalhos, porque a gente ouviu falar em lockdown, em parcerias, em outras coisas que limitaram o processo de trabalho. E por algum momento nós tivemos, inclusive, o processo judicial, ele paralisado, e muitos processos tiveram que parar em relação a isso. Relacionado ao direito público, isso no direito privado. Em relação ao direito público, que nós trabalhamos também, os contratos, eles continuaram a existir por meio de um sistema chamado SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, que é utilizado não só pelo governo estadual, mas pelo governo federal também. Esse sistema ele é interligado com todos no caso, com órgãos federais, com órgãos estaduais, e isso faz com que nós possamos elaborar contratos digitais com assinaturas eletrônicas e dar andamento a todos esses contratos, com publicação sendo feita pelo Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, esse tipo de formatação. E na área privada, não fica diferente. Na área privada, nós temos também várias coisas para serem conversadas hoje, que eu acho que é o que mais tem dúvida em relação a isso. A gente falou aí logo no começo da questão da assinatura digital, e que é uma segurança que é dada ao nosso usuário, ao nosso consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, nesse ano, está fazendo 30 anos de existência, O Código do Consumidor está de parabéns por 30 anos em defesa dos consumidores, e nós agradecemos extremamente a organização do Congresso da permissão de
inserir esse tema tão debatido e tão usual no nosso dia a dia. Quanto aos nossos acertos em relação a... Nós tivemos um pouco de trabalho, porque o tema é extremamente extenso, né? E para que a gente pudesse reunir todas essas informações em uma forma mais resumida, mas de forma extremamente clara, nós podemos falar tipicamente que o direito, ele, na verdade, o contrato é uma ciência conceitual, mas necessariamente nesse caso a gente não pode ficar reprimido e limitado à questão do conceito de contratos eletrônicos, muito embora alguns teóricos tentem e tenham feito algumas afirmações a respeito do contrato eletrônico, nada se pode falar a respeito do conceito do contrato eletrônico, não obstante, é uma consideração de deixar claro que, acima de tudo, esse contrato eletrônico, ele não pretende inserir-se na categoria de um novo tipo de contrato. Na verdade, não é. Ele é vigente pelas normas e visto como um contrato como outro qualquer, vigente e regido pelas leis do nosso ordenamento jurídico, seja pelo direito civil, seja pelo Código de Defesa do Consumidor e seja também pelos processos civis. Esses contratos são regidos dessa forma. E o que é que muda? Você pode perguntar, o que é que muda nesses contratos virtuais ou contratos digitais, ou também chamados contratos eletrônicos? Nós tivemos o que muda é basicamente o simples fato desse contrato ele não ser físico. Dessa relação contratual, ela está sendo feita de forma eletrônica, de forma virtual. Nós tivemos um crescimento no Brasil de mais de quase 50%, mais de 50% em algumas empresas. Eu tenho aqui alguns dados que eles nos mostram que, por incrível que pareça, algumas empresas elas têm cerca de mais de 30%, mais de 50%, e algumas empresas do ramo da alimentação e do ramo imobiliário, que é um ramo de crescimento muito grande no mercado e que não parou com a pandemia, e que não parou com essa lacuna jurisdicional, simplesmente pelo fato de que a demanda continua a existir, né? Então, o nosso contrato digital, só para que vocês possam ter uma ideia mais precisa a respeito do crescimento que nós tivemos um crescimento em torno de 70% em algumas áreas. A área, como eu já falei, de alimentação, os contratos sempre eles vão ter uma questão da prestação de serviço, da prestação de locação. Então, esses contratos eles não pararam. Nós continuamos com contratos de locação, contratos de compra e venda, contratos de serviço, e todos eles baseados na conceituação de contrato eletrônico não como uma nova modalidade, mas como uma modalidade contemporânea. Uma modalidade que faz-se necessário e que não é com a pandemia só que ela vai acabar. Ao contrário, nós vislumbramos um entendimento bem maior para um futuro próximo. E de determinadas ações, como, por exemplo, julgados virtuais, sustentação orais também virtuais, isso não tem sido coisa de outro mundo. Ao contrário, tem havido uma adaptação cada vez maior, não só do consumidor, mas do fornecedor também, assim como essa procura, que tem sido extremamente grande. Uma coisa que é muito interessante nós falarmos é que, quando a gente fala em contrato virtual, a gente fica pensando na questão das partes. E uma coisa que eu acho bem interessante é que essa parte, seja o fornecedor, seja o consumidor, ele está simplesmente restrito a cláusulas contratuais que são vigentes no nosso ordenamento. E essas cláusulas contratuais, elas não podem ser mudadas, elas são determinadas. E o que é que muda, então, no meio eletrônico, quando eu vou assinar um contrato? Os aplicativos e as homepages, elas são um tipo de contrato que você pode se valer e que não tem uma complexidade muito grande. E que o fornecedor ele tem uma vantagem em cima do nosso consumidor,
porque ele muitas vezes ele já tem aquele contrato pronto. É quando nós falamos da interdisciplinaridade dos tipos dos contratos. A integridade desses documentos eletrônicos é uma coisa que está altamente preocupante. Por quê? A maior dúvida do nosso fornecedor, eu peço à doutora Cláudia que, se o meu tempo estiver extrapolando, que possa me dar um aviso. Porque se deixar eu falo muito. Diz respeito à integridade dos documentos, das mensagens. Como é que a gente vai certificar do documento desse conteúdo, se ele não foi alterado, se existe realmente uma fidedignidade nessa documentação, se o receptor, se o emitente, como é que isso foi alterado ou não? Bom, aí a gente vai falar um pouco sobre o chamado e-commerce, ou no linguajar brasileiro, conhecidamente como comércio eletrônico, mais popularmente conhecido no meio digital como e-commerce. E uma das práticas contratuais online que nós estamos presenciando é o fenômeno dessa desmaterialização das relações contratuais. Estamos progressivamente suprindo a questão presencial, a questão física das partes na celebração desses contratos. Destaques nos contratos virtuais é uma alteração por meio da qual foi feito um acordo de uma forma de entrega de um objeto, de uma coisa, que muitas vezes acontece pelo próprio computador, porque você pode estar comprando, por exemplo, entrar num site digital e comprar um livro. É um exemplo muito clássico de um contrato entre as partes, de uma forma simples, em que você, através de um simples aceite, você está ali formalizando esse contrato digital, né? Esse contrato virtual ou eletrônico, de uma forma extremamente simples. Muitas vezes, quando alguns consumidores recebem um aviso ou um comunicado, aí basta você aceitar, principalmente das nossas companhias de online, sejam de telefonia principalmente, que são as que mais nós temos problemas no direito do consumidor, e o simples aceite do cliente, do consumidor, ele se faz presente e faz a formalização do contrato. Então, naquela hora em que o nosso consumidor ele está simplesmente ali dando o aceite, ele está assinando e está afirmando que está de acordo com aquele contrato. Então, ele passa, muitas vezes nós encontramos pessoas que nos indagam, nossa, mas eu só fiz aceitar, eu não assinei nenhum contrato, né? Mas esse contrato, ele está lá, sendo firmado na hora que você dá o aceite. Então, hoje em dia, isso já tem uma evolução muito maior que o nosso caríssimo Petros, ele vai falar seguidamente, de uma forma extremamente mais detalhada, num exemplo muito clássico dos tipos de contratos que nós temos aqui atualmente, que eu não quero entrar na seara dele, porque ele é uma sumidade nessa questão, né, meu caro? Então, com o advento do e-commerce e das práticas contratuais, nós temos presenciado esse fenômeno, como eu já falei, da desmaterialização dos contratos, e progressivamente tem suprimido essa presença física, não há necessidade. Então, os contratos virtuais é uma alteração por meio do qual um acordo na forma de entrega da coisa, na forma de como esse programa vai ser baixado, na hora que você compra um programa, você está fazendo um contrato. Então, além disso, o suporte material clássico, o papel, ele vem sendo substituído. Ele simplesmente está substituído. Tanto é que na formação de um contrato, por exemplo, na área pública ou na área privada, entre empresas, na contratação de um produto ou serviço, como, por exemplo, de um contrato de locação. Esse contrato de locação, então, uma parte vai emitir um contrato, vai digitar esse contrato, vai colocar todas as cláusulas contratuais vigentes pelo nosso código, e, posteriormente a isso, vai haver a assinatura. E essa assinatura ela passou a ser digital, porque nós temos agora uma assinatura digital, além de outros dados, como a criptografia,
que dá uma seguridade maior ao nosso cliente consumidor de que aquele contrato A assinatura digital ela tem sido preconizada por especialistas para o problema da identificação das partes, né, dos contratantes, da integralidade do conteúdo, dos documentos eletrônicos, e esta adoção dessa assinatura digital, ela na atualidade é um dos meios mais garantidos de se manter o sigilo das informações de rede. Nós temos aqui um grande debate na atualidade que está na Câmara e uma briga muito grande dos PROCONs, né, dos direitos das entidades de direito do consumidor em relação à proteção de dados do. Então, o direito digital, o direito consumerista, o direito civil, os direitos contratuais, eles estão intrínsecos hoje em dia. E eles estão, além de ser intrínsecos em relação a isso, eles estão simplesmente interligados, porque a gente não pode ver o direito e os contratos de uma forma específica e como se fosse uma novidade. Na verdade, os contratos eles continuam os mesmos, com as mesmas diretrizes, só que com cuidados mais necessários. E aí entra a questão do direito digital, que tem nos dado e fornecido extremamente bens materiais e instrumentos e ferramentas que têm viabilizado isso. Então, nós andamos em parceria com o direito digital na formalização de documentos, na formalização de ferramentas que permitam essa contratação sem danos ao consumidor. Aí você me pergunta, então a gente não vai ter mais nenhum problema porque o contrato é digital, você está dizendo aí que a garantia ela é uma garantia perfeita, que é uma garantia extrema, que você vai fazer a sua assinatura digital, que ela não vai ser violada, que essa assinatura digital ela é criptografada, então as mensagens não serão vazadas. Não, nós temos muitos casos e isso vem sendo exacerbado em grande quantidade nos PROCONs, em todos os estados do território nacional, que é de casos em que as pessoas fazem compras online sem uma certificação de que aquele vendedor, de que aquele fornecedor, ele está realmente sendo idôneo na sua formalização do contrato. E, recentemente, nós vemos casos de pessoas que compram determinado material e que, na verdade, quando chegam em casa, recebem esse material, ele é interceptado, né, no meio do seu transporte, até chegar no destinatário final, que é o nosso consumidor, e acaba por... Doutora Maria José. Pois não? Mas vamos. Olha, está maravilhosa a sua palestra, muito esclarecedora, mas a gente já tem algumas perguntas. Também nós temos o tempo também, né, para que a gente não se estenda muito. Temos aqui a dúvida de um participante, só um minuto. A Tatiana, ela pergunta sobre contrato de adesão. E contrato tático ou explícito? É tácito ou explícito? Você podia, resumidamente, responder essa pergunta para que a gente passe para a próxima palestra? Sim, claro. Uma coisa, quando a gente fala em contrato de adesão, a diferença entre contrato tácito e contrato de adesão é uma coisa simples de entender. O contrato de adesão é aquele contrato que a gente estava falando inicialmente. Corrija-me, nosso colega. Só mais um minutinho, desculpa te atrapalhar. Você tem 2 minutos para responder. Ok. Então, o contrato de adesão, o contrato tácito é o que é? É aquele contrato em que as partes elas são extremamente identificadas, na qual o contrato ele está com todas as cláusulas explícitas e de conhecimento de ambas as partes, sem ficar nada em aberto. Enquanto que o contrato por adesão é aquele contrato que a gente estava falando no início, aquele contrato por aceite. Ou seja, é um contrato que já é pronto, inclusive existem contratos que já são formalizados entre empresas, que são chamados de contratos sistêmicos,
que é de máquina para máquina, de empresa para empresa. Então, o contrato de adesão é aquele contrato da sua operadora de telefonia em que ela manda e que você aceita daquela operadora de TV a cabo, em que você dá o aceite, ou que formalmente, ou por telefone, e você dá simplesmente o aceite. Então, você está aderindo àquele contrato. Esse contrato de adesão, ele é feito simplesmente pelo aceite do consumidor. Espero ter dado a dúvida. Perfeito. Só mais uma dúvida, tá? Com relação a... Você me explicou que os contratos digitais é mais uma modalidade, que a pandemia apenas acelerou a implantação dessa modalidade, né? Mas houve alguma alteração do CDC, algumas restrições, algumas alterações? Qual o limite desses contratos e o que você poderia acrescentar sobre essas novas implicações nos contratos digitais, de forma geral e resumida? Vou tentar resumir o máximo possível. Bom, o que nós vislumbramos é que o contrato digital, o futuro dos contratos digitais é que eles vão permanecer. Muito claro no artigo 49, que fala a respeito das limitações do consumidor. Muitas vezes o consumidor ele pensa que o contrato foi assinado, eu tenho, o cliente não fez, o fornecedor não fez a coisa de acordo com o que eu queria. Mas o que ocorre? O fornecedor, muitas vezes o consumidor, ele pensa que o fato de aceitar o contrato, de firmar esse contrato, ele tem o direito de reclamar sempre, e esse direito vai ser sempre garantido pelo consumidor. Mas, muitas vezes, esse contrato e essa reclamação do cliente é por mera insatisfação, não só do produto. Se for por isso, é uma causa justificável. Mas, às vezes, ela é simplesmente uma reclamação por uma mudança de ideia. Uma mudança de ideia. Eu gostava dessa cor, mas agora eu não gosto dessa cor. A gente vê no plano físico muitas mudanças, tipo uma compra feita numa loja, eu não gostei dessa cor azul, eu vou trocar por amarelo, eu não gostei do amarelo, eu vou trocar pelo azul. Os comerciantes fazem essa troca, mas é uma troca como uma benesse, que é realizada com o consumidor, mas dentro do nosso ordenamento, ele não tem nenhum tipo de aula. Então, o artigo, ele limita que essa troca, o artigo, principalmente o artigo 49, ele fala que essa troca ela deve ser baseada em fatos fáticos mesmo, né? Em fatos reais que justifiquem ou um vício do produto, ou uma divergência da entrega do produto. Por exemplo, tem clientes meus que compraram um celular e receberam uma macaxeira. Né? Então, assim, alguns receberam tijolos mesmo. Tive colegas que fizeram esse tipo de compra e, às vezes, assim, ocorre que tem esse tipo de limitação. Doutora Maria José, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhosa, contribuiu bastante para o nosso conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora nós vamos passar para o doutor Petros Mendonça, nosso grande especialista, tá? Em Direito Imobiliário, professor da Faculdade de Administração de Pernambuco, da UPE, membro da ABCCRIM, autor do livro O Contrato de Corretagem Imobiliária. Doutor Petros, seja bem-vindo. Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer, né, como eu falei agora no início, participar com todos vocês, tá? Cumprimento aqui o nosso doutor Alexandre, a doutora Cláudia, a doutora Nina pela brilhante palestra, né? Passaria aqui a manhã toda ouvindo a doutora Nina, né? A doutora Ana Paula, a doutora Juliana Mendes, a doutora Creuza e o nosso presidente, né? Nosso querido presidente, o doutor Antônio Carrilho, tá certo? Então, e a todos os nossos, né, ouvintes que estão aqui conosco, abrilhantando este evento, porque sem os ouvintes, né, não haveria a menor razão de nós estarmos aqui, né, transmitindo um pouco do nosso conhecimento, tá certo? E para mim é um prazer muito grande, vamos falar desse tema, né, dos contratos eletrônicos, né, do direito do consumidor,
que é algo realmente que veio para ficar, tá certo? Como explicou bem a doutora Nina, os contratos eletrônicos, né, eles existem, né, no mundo digital, né, no mundo virtual. Nós podemos delimitar como o cyberespaço, né? Esse cyberespaço ele é tão real, ele é tão concreto quanto o nosso mundo presencial. Então, tudo que é feito no cyberespaço, ele tem uma repercussão, né, real, tá? Ele tem efeitos, né, legais, efeitos civis, efeitos criminais, tá? Enfim, efeitos tributários. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, porque é como se nós estivéssemos agindo também no campo presencial, né, no campo físico, tá certo? E os contratos eletrônicos, eles precisam, para a sua validade, respeitar, né, os mesmos ditames, os mesmos efeitos, as mesmas exigências legais, tanto no campo do direito civil, como também no plano do direito do consumidor, para que ele possa gerar efeitos, tá? Então, as partes, né, contratantes precisam ter plena capacidade, o objeto também precisa ser lícito, possível, né, determinado, tá? Não pode haver ali vício não podem existir os vícios de consentimento, enfim, todos os requisitos legais para a validade dos negócios jurídicos, tá certo? Então, o que é importante, que eu gostaria de já frisar nesse momento agora, são alguns pontos que nós elencamos aqui, né, em virtude do nosso pouco tempo, para que nós possamos passar para os nossos ouvintes em relação a prazo de validade, quem é o consumidor. No nosso Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o consumidor é toda pessoa física, né, ou jurídica, tá, que seja destinatário final, né, ou seja, que compre aquele produto para uso próprio, tá certo? Mas nós temos também a incidência de mais 4 efeitos que podem caracterizar o consumidor, como a coletividade de pessoas, ou seja, aquelas pessoas que estão participando do negócio, né? Nesse momento, né, ser protegido também pelos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, como também o chamado consumidor bystander, né? Aqueles que que adquirem por outra pessoa aquele produto e também são protegidos, né? São as vítimas, né, de um produto defeituoso ou de um produto comprometido, tá certo? E nós temos também aquelas pessoas que adquirem, né, que não estão relacionadas ali como consumidor, mas adquirem algum produto e são surpreendidos pelos efeitos da venda casada. Nós sabemos que isso é muito comum, principalmente no mundo imobiliário, né? Está comprando ali um imóvel, mas tem que comprar outros produtos, como um cartão de crédito, para obter o seu financiamento, ou fazer um seguro, tá, que não tem interesse, enfim. Essas vendas casadas também colocam essas pessoas como consumidores, tá? E são protegidas por lei, tá certo? Eu sempre costumo dizer o seguinte, ouvindo agora a nossa querida doutora Nina, quando ela falou aí do artigo 49, né, que é o direito de arrependimento previsto no nosso Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem, né, o direito de desistir daquelas compras que são originadas, né, no mundo virtual em até 7 dias, tá certo? E isso também cai para a compra de imóveis, né, online, quando elas são realizadas fora do escritório da construtora ou da incorporadora, tá? Então, esses 7 dias servem para qualquer produto adquirido, né, através da internet. Nós tivemos agora um decreto governamental que limitou também a devolução desses produtos, não sendo possíveis, durante o período da pandemia, essa devolução, né, em virtude ali do risco de contágio, né, pelo coronavírus, tá certo? Então, nós vimos que, mesmo tendo um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, nós vimos um decreto, né, salvaguardando ali o interesse da saúde da nossa população, que limitou, né, a possibilidade das pessoas devolverem os produtos como alimentos, né, comprados, né, pela internet e recebidos em suas residências, para diminuir assim a contagem, né, pelo coronavírus, tá? Então, o direito eletrônico, né, os contratos eletrônicos, eles vieram realmente para ficar, né? Hoje o Brasil nós fomos agraciados com o Marco Civil da internet, né? Hoje nós temos aí já
às vésperas de começar a existir, né, a incidir os efeitos, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante, porque vai obrigar os profissionais, né, a prestar serviços e a controlar, né, os dados dos seus clientes, para que esses dados não sejam expostos, né, de uma forma volátil, de uma forma não tão cuidadosa, né, como nós vimos hoje diversas pessoas terem seus dados compartilhados, suas informações compartilhadas, né, sem interesse que isso seja realizado, tá certo? Então, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai dar uma nova dinâmica, né, um maior cuidado na relação das empresas, das pessoas que tratam, né, com essas informações pessoais. Por exemplo, a pessoa entrega seus dados numa loja para fazer a compra de um sapato, por exemplo, né? E ali, quando você menos espera, aquela loja ela tem uma ligação com outra loja de venda de materiais elétricos. Então, aquela empresa de material elétrico já está entrando em contato com aquele consumidor, sabe as suas características para poder vender os seus produtos, né? Então, tipos de situações como essas não vão mais ser, né, possíveis, tá? Aquele que recebe os dados dos seus clientes serão obrigados a permanecer com eles guardados, né, agendados, e só podem ser compartilhados mediante autorização, tá certo? Uma coisa interessante é a diferença da assinatura eletrônica e assinatura digital, né? Não são aparentemente as mesmas coisas, mas não são as mesmas coisas, tá? Então, a assinatura eletrônica, ela não tem tanta segurança quanto a assinatura digital, né? A assinatura eletrônica, por exemplo, eu assinei recentemente, através da minha empresa, um contrato de parceria, tá? Que me veio por e-mail, né? E eu, pelo meu e-mail, por uma plataforma eletrônica, eu assinei através de e-mail. Mas poderia ter sido um funcionário que tivesse utilizado o meu e-mail, poderia ter sido uma outra pessoa que estivesse no meu computador àquela hora e tivesse assinado aquele contrato, né, de forma eletrônica. Então, o eletrônico, ele não tem assinatura criptografada, né, como tem as assinaturas digitais, tá? As assinaturas digitais, nós temos uma certificação, né? A empresa certificadora aqui do Brasil é a ICP Brasil, né? Isso já foi regulamentado. Então, aquelas pessoas, por exemplo, os advogados, né? Quando vão entrar para acessar os seus processos, ele tem o seu token, que pode ser tipo um pendrive, ou pode ser tipo um cartão magnético, tá? Que ele acessa ali no computador e ele passa a assinar aqueles documentos, tá? Com maior segurança, porque são as assinaturas digitais. Isso dá um maior respaldo, isso dá uma maior garantia, né, aos contratos que são assinados, diferentemente dos contratos eletrônicos, como eu falei agora, que podem ser assinados por um e-mail, que pode ser assinado por um clique, tá? Que podem ser assinados até por uma assinatura digitalizada, né? Então, é muito importante nós sabermos essa diferença para podermos entender melhor a segurança dos nossos negócios jurídicos, né, dos nossos negócios que estão sendo firmados, tá certo? Naturalmente, que mesmo existindo os contratos eletrônicos, os físicos sempre existirão, né? Eu costumo dizer que quanto mais avança a tecnologia, mais avança também a necessidade de humanização. Então, sempre vão haver aquelas pessoas que preferem assinar, que preferem pegar no papel, tá? Eu acredito que essa mudança que nós estamos vivendo agora é algo que ainda vai durar por algum tempo, né? Até as pessoas se acostumarem e terem seus contratos todos assinados eletronicamente, tá certo? Então, sempre vão existir as pessoas mais conservadoras, aquelas pessoas que querem pegar no papel, né? E, naturalmente, com o próprio avanço da tecnologia, alguns documentos para uma segurança maior, tá? Eles vão precisar ser assinados presencialmente. Isso não existe ainda, né, no mundo eletrônico, né, no mundo jurídico eletrônico, essa exigência. Nós temos ainda a exigência em relação às assinaturas, né, ao reconhecimento, né, de firmas, podemos chamar assim, através dos notários, que é pelo reconhecimento por autenticidade, né, e o reconhecimento, né, quando a pessoa assina por semelhança, tá? Então, a venda de um automóvel, por exemplo, para maior segurança, a pessoa tem que assinar no próprio tabelião, né? Diante do próprio tabelião ou do seu substituto, para comprovar realmente que aquela pessoa assinou aquele documento. Então, hoje nós não temos ainda no mundo eletrônico, né, essa
diferença, né, essa preocupação, mas acredito que no futuro vai existir também, como nós temos no mundo físico, tá certo? E nos contratos eletrônicos, se nós entrarmos agora nessa área imobiliária, que eu digo que é uma área que interessa a todos nós, né, consumidores, porque nós sempre temos um parente que compra, alguém que aluga um imóvel, tá? E eu costumo dizer o seguinte, a questão da pessoa ser um fornecedor de serviços ou de produtos, muitas vezes está na forma da sua apresentação, tá? Por exemplo, nós sabemos que as locações, elas não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. As locações imobiliárias, elas são regidas, né, pela Lei 8.245, de 91, que é a Lei do Inquilinato, tá certo? Então, essa questão de multas, de resolução, de inadimplemento contratual, tá? Tudo está previsto ali na lei, né, na Lei do Inquilinato e no próprio costume, né, das locações, tá certo? Então, mas se a pessoa administra locações, tá? Administra imóveis, né, que são alugados, toma conta daqueles imóveis, nesse momento incide ali as regras consumeristas, porque são serviços prestados ao consumidor. Então, mesmo numa locação que tem um regramento próprio, pode incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, como também incidem as regras civilistas, tá certo? Na compra e venda de imóveis, por exemplo, compra e venda de imóveis usados, né? Onde as partes transacionam, uma pessoa que vende, uma pessoa física, uma pessoa jurídica que compra, outra pessoa física, ali em regra, como quando o imóvel é usado, incidem as regras civilistas, né? As regras previstas no Código Civil. Mas, se quem vai estar vendendo aqueles imóveis, né, é uma construtora, uma incorporadora, ele anuncia publicamente aquelas ofertas, nesse momento incidem apenas as regras consumeristas, né, aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porque quem está adquirindo aquele imóvel são os consumidores finais, né, muitas vezes as pessoas que estão comprando aqueles imóveis, né, para morar, para alugar, tá certo? Então, são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí nós temos o prazo, né, para contestar eventuais vícios ocultos, tá? De 1 ano. Nós temos aí também a questão que já foi decidida até pelo STJ, a questão do prazo, que passou a ser de 5 anos para 20 anos, contra riscos de desabamento, né? Ninguém compra um imóvel para que esse imóvel venha a cair, então o prazo de 5 anos era um prazo muito curto, né? Para garantir a solidez da obra. Enfim, e nós temos também a questão da corretagem, né? Do contrato de corretagem. O contrato de corretagem, por exemplo, se um corretor está apresentando um imóvel a uma pessoa e ele não ofertou os seus serviços, não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas no momento em que ele divulga seus serviços na internet, tá? Serviços de intermediação, que ele se compromete a olhar a documentação do imóvel, na medida que aquele profissional ele expõe, né, a sua empresa ou seus serviços ao público, né, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele diz que a oferta obriga o ofertante, tá certo? Então, incidem aí, na verdade, as regras consumeristas. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado na hora de falar os serviços que serão prestados, na hora de ofertar os produtos. Se a pessoa está ofertando um produto que ele tem um defeito, por exemplo, um tapete que vai... eu quero vender um tapete que eu tenho em casa, vou ofertar na OLX. Se esse tapete tem uma mancha ou tem algum defeito, né, esse defeito ele já deve ser colocado no próprio anúncio, né, que está sendo feito, para que depois o consumidor ele não venha alegar que foi induzido a erro, né, porque ele está comprando pela internet, ele está comprando sem ver aquele produto, tá certo? Então, é muito importante, né, que haja na relação do consumidor o respeito, né, ao princípio da boa-fé objetiva, né, a transparência do que está sendo dito, tá certo? As informações completas, tá? Como aquele objeto ele foi adquirido, qual a real situação dele, para que depois as pessoas não venham alegar, né? Isso também serve para os imóveis, tá certo? Então, para que depois a pessoa não venha alegar que foi induzida a erro, tá? Ou que não foi dito tudo o que tinha, né, naquele objeto como desculpe, como vícios e defeitos, né, ocultos ou aparentes, tá certo? Então, os contratos eletrônicos, eles existem, eles são reais, tá? E nós tivemos até um tempo desse
uma grande, vamos dizer assim, uma grande discussão jurídica em relação, né, aos títulos executivos extrajudiciais. Porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 585, né, no inciso 2, ele elenca ali alguns títulos, né, que, por natureza, são títulos executivos extrajudiciais. E aqueles que não estão elencados, ele diz que, para essa exigência, precisa haver, né, a existência de 2 testemunhas. Mas como se pegar testemunhas, né, nos contratos eletrônicos? Não tem como fazer isso, né? As pessoas assinam ali com um clique, as pessoas assinam com a sua assinatura, né, criptografada, tá? Então, não tem como chegar agora e inserir ali 2 testemunhas. Nós estaríamos pegando um sistema eletrônico, né? Estaríamos dando uma certa burocracia que possivelmente iria inviabilizar a assinatura daquele instrumento, tá certo? Então, o STJ, né, já decidiu isso, já é pacífico, que os contratos eletrônicos, né, mesmo que não estejam ali previstos no Código de Processo Civil, mesmo sem a assinatura das testemunhas, tá, eles são títulos executíveis extrajudiciais. Isso veio dar uma maior tranquilidade às negociações, né, tanto ao consumidor, tá certo, que está comprando, quanto ao fornecedor de produtos e serviços, tá, que eles podem ali comprar, né, os seus produtos com maior segurança, tá certo? Já recebi aqui que o meu tempo está finalizando, viu? Eu não sei quanto tempo tenho mais para falar, como sou feita a doutora Nina, né, doutora Nina? Se der tempo para nós, a gente vai falando indefinitivamente, né? Eu acho que você pode ter mais uns 2 minutinhos. Tá certo, obrigado. Tá? Então, o que eu gostaria de dizer às pessoas é o seguinte: todas as vezes, né, que for assinar um contrato eletrônico, não pense que esse contrato ele pode ser assinado de qualquer forma. Tá? Ele precisa também ser analisado, ele precisa também ser interpretado e verificar se as cláusulas realmente condizem com o produto, com aquilo que foi acertado. Tá certo? Então, é importante, caso a pessoa não tenha, né, ou tenha alguma dúvida, ou não tenha esclarecimentos completos, tá? Consulte um advogado de sua confiança, apresente para ele aquele contrato antes de assinar e não pense que a possibilidade, né, pela forma da realização daquele negócio ser eletrônica, que pode ser feita de qualquer forma. Tá? Então, todos os cuidados devem ser os mesmos, tá certo? Então, muito cuidado com prazos, com a questão de preço, a questão de forma de pagamento, né? A remuneração, tá? As parcerias que estão sendo feitas, os elementos que identificam o produto que está sendo comprado, tá certo? Para que depois a pessoa não venha alegar, né? Mesmo tendo o prazo de arrependimento de 7 dias, tá? Caso passe esses 7 dias, a pessoa vai ter que brigar, vai ter que se aborrecer, e muitas vezes não compensa, né, essa forma de realizar o negócio, tá certo? Então, muito cuidado, analise criteriosamente os pormenores, principalmente se vierem letras minúsculas que não dê, né, para serem interpretadas ou que não derem para serem compreendidas, tá? Para que o negócio seja realizado com a maior segurança possível, né? Por isso que existem os profissionais especializados em contratos eletrônicos, em direito do consumidor, tá? Os próprios advogados, né, eles têm essa noção para poder melhor orientar a todos nós, tá certo? Então, muito obrigado. Eu vou ficar agora aguardando aí as perguntas, né, que porventura tenham sido feitas, para que possamos responder a todas. Doutor Petros, parabéns pela brilhante palestra, brilhante explanação. No chat, bastante elogios às 2 palestras, tá? Mas eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Pereira, e que ele relata que a esposa dele ganhou um curso de 1 mês e que foi grátis. E a esposa acredito que realizou o curso de 1 mês, e após a conclusão do curso, começaram a cobrar a ela. E cobram incessantemente, ligam, e mesmo depois de ter pedido cancelamento, ele pediu cancelamento do curso, e mesmo após o cancelamento, eles insistem na cobrança. E já tentaram resolver amigavelmente, mas eles não têm acordo. Argumentam apenas que estão devendo e querem a resolução do problema pagando o curso. Aí o senhor pode, resumidamente, responder para o Eduardo?
Veja, se o curso ele foi dado 30 dias de forma gratuita, foi isso que eu entendi, tá? Não pode a empresa depois vir a cobrar ou obrigar que a pessoa continue com aquele curso, tá certo? É aquilo que eu venho dizendo, o Código de Defesa do Consumidor, ele já tem um dispositivo que ele diz que a oferta, né, obriga o ofertante, tá? Seja de prestação de serviços, seja de venda de produtos. Então, ele como consumidor, ele tem o direito de cancelar. Por isso que, se não conseguir resolver isso diretamente, né, com a empresa que ofertou o curso, através de e-mails, tá? É importante que seja dito isso. Todas as vezes que quiser guardar informações ou formar provas, tá? Que essas conversas, né, sejam trocadas por e-mails ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônica, né, como o WhatsApp, o Message, tá? Mas que fique configurado. Ele deve guardar a oferta que foi realizada a ele, a apresentação daquele curso, para que ele possa ter, né, meios de prova, embora, como insuficiente, ele possa exigir, né, em juízo que a empresa mostre o produto, né, que ela ofertou aqueles serviços, para que ele possa ali se defender e pedir a resolução do contrato sem ônus, né? Perfeito. Muito obrigada pela resposta. Obrigada a todos. A Juliana, eu acho que a gente conseguiu cumprir o tempo, não é? Doutora Juliana? Sim, gratidão, pessoal. Excelente mesa. Tenho certeza que todos aproveitaram ao máximo. Dando continuidade, vamos dar início à próxima mesa. Muito obrigada também, pessoal. Maravilhosa mesa, viu? Espetáculo.